Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é conto de suspense. Vamos lá? Bom, antes da gente entrar no livro, né, e saber a tarefa de hoje, vocês vão acompanhar esta animação e que demonstra como nos livros e nos filmes, né, acontecem o suspense, o terror. Então, prestem atenção. Numa triste noite de novembro, contemplei, enfim, o resultado do meu labor. Com uma ansiedade que se volveu em agonia, reuni os instrumentos de vida, a fim de animar a uma centelha a coisa inanimada que se estendia aos meus pés. Era 1h da manhã. A chuva fustigava lugubremente as vidraças. Quando, à luz meio apagada da vela, vi abrirem-se os olhos amarelados e sombrios da criatura. Respirou profundamente e um movimento convulsivo agitou-lhe os membros. Como descrever a minha emoção perante esta catástrofe e pintar o miserável que eu havia conseguido criar depois de tantos cuidados? Essa mesma história virou filme. Os elementos que constroem o suspense, o terror, não estão apenas nas palavras. O cineasta explora também imagens e sons. Escute agora esse trecho de outro livro e tente imaginar a cena. Mas vejam, o fato é que além do arreio e das rédeas, há um carroceiro que se senta curvado num banco quebrado, conduzindo um velho cavalo. Seus lábios têm tom azul escuro, suas bochechas são acinzentadas e seus olhos tão sombrios quanto espelhos quebrados. Ele está vestido com um sobretudo escuro, todo manchado, e com um capuz que lhe cobre o rosto. Em suas mãos, ele carrega uma ceifadeira enferrujada e sem fio, presa a um longo cabo. E não esqueçam, o homem sentado conduzindo a carroça, com aqueles arreios amarrados, não é um mero carroceiro, mas um condutor que está a serviço de um severo mestre, cujo nome é morte. O cineasta pensou essa cena desse jeito. Antes de se tornar imagem em movimento, isso é, antes de ser filme, as histórias desses livros foram reescritas cuidadosamente. Viraram um roteiro de filmagem e só depois se transformaram em filme. O clima de suspense e terror é pensado, escrito, depois reescrito e só então filmado. O vampiro Nosferatu se aproxima. Ellen desperta sentindo um chamado, algo estranho. A casa parece mais vazia do que nunca. Ninguém está por perto. Ellen treme, apavorada, antecipando o horror que chega lentamente. E o horror vem, devagar como um animal predador. Ela se afasta em pânico. Mão. Coração.
Que medo, né? Bom, então isso tudo é para inspirá-los a escrever o conto de suspense que irão escrever na aula de hoje. Então, preste atenção e lembrem-se desses detalhes, né, do vídeo, né? Que qualquer coisa voltem, assistam de novo. Principalmente quando lá ele mostra no texto, né, as palavras que são utilizadas para causar esse suspense, esse terror. Vamos falar um pouquinho disso agora também. Neste capítulo, você leu o conto de suspense Premonição e conheceu as características desse gênero. Agora é a sua vez de colocar em prática tudo o que aprendeu. Para isso, você vai criar seu próprio conto de suspense. Pense em um fato interessante e instigante que prenda a atenção do seu leitor e surpreenda ao final. Seu conto será organizado junto às produções de seus colegas em um livro de contos e ficará disponível na biblioteca da escola, assim como sua turma poderá divulgá-lo para a comunidade escolar. Para planejar o conto de suspense. Para planejar o conto de suspense, siga as etapas abaixo. Escolha um narrador para o seu conto. Ele deve ser em primeira ou terceira pessoa do discurso, ou seja, você pode usar narrador personagem ou narrador onisciente, respectivamente. O narrador em primeira pessoa apresenta os fatos com base em seu ponto de vista. Não há imparcialidade e ele não tem todas as informações. Já o narrador onisciente tem uma visão de todos os acontecimentos, conhece os sentimentos e o pensamento dos personagens. Defina quem serão os personagens da narrativa. Pense no espaço onde se passa a história e defina o tempo. Geralmente as histórias de mistério se passam durante a noite em lugares sombrios, como cemitério, sótão, porão, casa abandonada, etc. Os fatos devem ser apresentados em sequência cronológica. Lembre-se de que o conto segue uma estrutura, ou seja, ele deverá apresentar situação inicial, conflito, clímax e desfecho, no qual o enigma é desvendado. Aqui temos uma dica de leitura, o livro Medo, Histórias de Terror. Vamos colocar então agora em prática. Após planejar o texto, produza o rascunho do seu conto. Para isso, siga algumas dicas importantes. Evite a repetição de palavras empregando pronomes e sinônimos quando for necessário. Escreva seu texto utilizando adjetivos para caracterizar os personagens e o local onde se passa a história, né? Vocês perceberam que quanto mais descritivo, né? Olha só, a gente viu lá do Frankenstein, por exemplo. O livro foi bastante descritivo naquela cena e através das descrições daquela cena, né, o roteirista trouxe para o cinema exatamente como ele imaginou tudo aquilo. Escreva um título para o conto que tenha relação com o conteúdo do texto e que desperte curiosidade no leitor. Avaliando o conto de suspense. Finalizado o conto, chegou o momento de avaliar e reescrever. Lembrem-se, gente, toda vez que a gente está falando de produção, quando a gente começa aqui a colocar em prática, a gente faz rascunho. A gente nunca faz de uma vez. Já fiz, está pronto, vou entregar. Faça um rascunho a lápis, tá? Para poder apagar e tudo mais. Depois que você terminou, releia, avalie o seu texto, verifique se precisa fazer alguma correção, se ficou faltando você escrever alguma conexão dentro da história, se tem erros de ortografia, e só depois você vai escrever a sua obra final, tá? Então, avalie o seu conto, se está organizado em situação inicial, conflito, clímax, desfecho, se apresenta um mistério, um enigma, desvendando somente o final da história. Por fim, faça os últimos ajustes e com um lápis colorido crie ilustrações para a sua história. Ilustrem sua história com lápis de cor, tá?
pois elas auxiliam a compreensão do leitor e podem até gerar mais curiosidade sobre o enredo do texto. Bom, aqui, livro do conto, depois eu vou falar com vocês como eu vou fazer. Verifique o seu desempenho. Meu texto seguiu a estrutura do gênero, a situação inicial, conflito, clímax e desfecho? Lembrem-se que essa autoavaliação aqui, essa verificação, é para ver se vocês responderem todas positivo, tá ok, podem me enviar. Se não, se tiver um vermelhinho aqui, é que vocês precisam arrumar, tá? Empreguei os verbos corretamente, conforme o tipo de narrador que escolhi. Avaliei, corrigi e reescrevi meu texto fazendo as adequações necessárias. Colaborei na organização da produção do livro da turma. Então, todas essas informações vocês devem fazer a sua autoavaliação. Então, agora, produzindo os textos de vocês. Qualquer dúvida, eu estou no Hangouts. Um beijo para vocês e muitas histórias de terror. Tchau, tchau.